ser uma pessoa que transborda. É incrível a gente pensar nisso, porque na verdade todos nós transbordamos alguma coisa. A Bíblia diz assim que a boca fala do que está cheio, ou seja, transborda pela nossa boca aquilo que está no nosso coração. Então a gente precisa fazer um esforço. Tem um vídeo antigo até na internet, alguns de vocês devem ter visto já. Tem algumas coisas marcantes nesse vídeo. A primeira coisa marcante é que tem um homem dentro de um metrô, e está todo mundo cansado, provavelmente, ou indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, e ele é calvo, então isso também é marcante, né? Ele é calvo, e ele está ali, com fone de ouvido, com o celular, de repente ele começa a gargalhar, ele começa a dar risada, e as pessoas que estão carrancudas ao seu redor começam a ser contagiadas, e elas começam a rir também, começam a sorrir também. O que é esse, eu poderia até dizer, experimento? O que esse experimento social nos ensina? Que nós transbordamos aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Então o que você tem? O que há no seu coração? O que você tem transbordado? Quando você se reúne com seus amigos, o que você tem falado? É interessante pensar nisso. Durante um tempo da minha vida, no meu ministério, eu transbordei o quê? Ressentimento. Eu transbordei mágoa, eu transbordei enfermidade, eu transbordei murmuração, eu transbordei reclamação, porque é como o meu coração estava. Eu estava amargurado, eu estava ressentido. Talvez em alguns casos, em alguns pontos, o meu ressentimento, ele era humanamente justo. Se eu contasse a minha história, você até ficaria do meu lado, coitado, tadinho, e você ia se ressentir junto comigo, porque era isso que eu transbordava. Eu precisei ser curado no meu coração para poder transbordar algo diferente. E é engraçado que muitas vezes a gente atrai para perto pessoas que também estão assim. É assim que funciona. Então nós precisamos analisar nosso coração e ver o que a gente está transbordando. E nós vamos estudar hoje a história de um homem de Deus extraordinário, que transbordou coisas extraordinárias. Então o que você tem transbordado para Deus, né? Lucas, o autor do livro de Atos, nós estamos nessa série maravilhosa, Atos do Espírito Santo, né? Então Lucas, que escreveu esse livro de Atos, ele dedicou não apenas alguns versos, mas um capítulo inteiro, um dos maiores capítulos do livro de Atos, para contar a história desse homem. Um homem que a gente não sabe quanto tempo durou o seu ministério, mas o tempo que é registrado é impactante, é lendário. Então, isso é algo que nós iremos meditar nessa manhã a respeito deste personagem que é realmente incrível. O nome dele era Estevão. A gente tem um Estevão aqui, né? O Estevão do dinheiro. Nós temos Estevão, que é o Estevão do dinheiro. Então, a gente olha para esse homem e descobre nesse homem alguém que tinha tantos dons que poderia ter sido um apóstolo, mas não era um apóstolo. Alguém tão extraordinário poderia ser chamado de presbítero, mas não era um presbítero. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro homem a morrer pelo Evangelho de Cristo Jesus, depois do próprio Jesus, obviamente. Ele morreu por causa do nome santo do nosso Senhor. Ele morreu por amar demais a Jesus. Ele morreu por servir demais a Jesus. Ele morreu por transbordar graça, amor, sabedoria e o Espírito Santo para a vida das outras pessoas. É interessante pensar que ele era um simples diácono, um helenista, um homem que foi separado, como nós vimos no domingo passado, para servir as mesas. Mas ele não se contentava em apenas servir as mesas. O seu coração transbordava tanto que ele não cabia no cargo que havia lhe dado. Ele transbordava. É interessante que tem algumas pessoas que eu tenho que ficar empurrando. Tem um cargo, eu tenho que ficar assim, vamos fazer a obra, vamos servir Jesus. Esse era um homem que não precisava de ninguém empurrando. Ele não precisava ser levado a reboque, ele não precisava ser colocado na máquina. Ele era um homem que transbordava. Ele transbordava. E ele era um simples diácono.
Um simples diaconeu, um simples servo, alguém escolhido para colocar comida na mesa, alguém escolhido para servir. Isso daqui é extraordinário, querido. O que você tem feito hoje para Jesus? O que Deus te chamou? Estou tão empolgado, eu nem li o texto ainda. O que Deus te chamou para fazer hoje? Eu quero ver os seus olhos brilhar de uma maneira que você transborde aquele nome, títulozinho, carguinho que você recebeu na igreja, porque isso é nada, isso é esterco diante da revelação da glória de Cristo. Então a gente transborda além disso, a gente faz além disso, a gente serve além disso, o nosso coração pulsa além disso tudo. Então, você tem um carguinho, talvez nem carguinho tem, nem função tem. A pergunta que eu, como seu pastor, faço a você não é que tipo, cargo ou função você tem na igreja, mas o quanto você tem transbordado na vida das pessoas, da sua família, da fé aqui na igreja. Então ele era um simples diácono, o que nos mostra que no reino de Cristo o título não é tão importante como a importância que a gente dá. Pelo contrário, nós somos o que somos. Você pode ter um título de mestre, de pastor, de diácono até, de pregador. Você pode servir uma grande área, você pode ter muitos seguidores no Instagram, ou talvez nenhum, e achar que o que você faz é muito. Mas o título, na verdade, não é tão importante quanto a gente pensa. Porque embora houvesse um reconhecimento humano, o que mais importava para Estevão não era o reconhecimento humano. Ele poderia simplesmente ficar preso naquilo que ele havia sido rotulado. Você agora é um diácono. Então o que eu vou fazer? O que um diácono faz? Não, ele transportava. Não cabia no seu coração esse cargo que haviam lhe dado. Então, o que este simples diácono vive é contrastante com a sua simplicidade. Ele de fato, aos olhos de Deus, era qualquer coisa menos um servo simples. Talvez a semelhança de Moisés, ele pudesse até ser chamado de amigo de Deus, alguém que falava face a face com o Altíssimo. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 6. Eu vou ler um versículo no capítulo 6 e depois nós vamos pular para o capítulo 7. Nós vamos lá para o final do capítulo 6, a partir do verso 11, para a gente entender um pouquinho a história desse homem. Desculpa, do verso 8. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários, grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, algumas da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós não temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam e o levaram para o sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Agora pula comigo no capítulo 7. Nós vamos lá no final do capítulo 7. Versículo 52. Versículo 51, desculpa. Oh Jesus, versículo 50. Ajuda aí, né, Débora? Versículo 50, isso. Não foi a minha mão que fez todas essas coisas, disse Estevão, homens teimosos, incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram, mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas.
vós que recebestes a lei por meio de anjos, não aguardastes. Ouvindo isto, eles se enfureceram no coração e rangiram os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram, taparam os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele, empurraram para fora da cidade e apedrejaram ele. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho enquanto era apedrejado, clamou em alta voz: Senhor, não lhes retribua este pecado. Tendo dito isso, o que está escrito aí? Olha aqui na tela. Adormeceu. Que homem extraordinário! Um homem que transbordava, cheio da glória, cheio da graça. Este simples diácono era qualquer coisa menos simples aos olhos de Deus. As características listadas por Lucas com relação à comunhão que esse homem tinha com Deus e também dos seus dons é impactante. É algo que merece nota, é digno de nota e merece ser copiado. No versículo 5, ele é dito como um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. No versículo 8, ele é cheio de graça e de poder. Realizava prodígios, sinais e maravilhas. Isso é extraordinário. Ele é o único, tirando os apóstolos, que realizou sinais, prodígios e maravilhas. Mas era um servo, era um diácono, era alguém que limpava a mesa. Terceiro lugar, ninguém podia resistir à sabedoria que esse simples servo possuía, e ninguém poderia também resistir ao espírito que o possuía. Isso é interessante. Ele possuía muitas características, mas mais do que possuir dons e características, era possuído pelo Espírito Santo. Versículo 15 vai dizer que o seu rosto refletia, brilhava a glória de Deus, parecia com o rosto de um anjo. Eu fico pensando, como é que ele sabia como era o rosto de um anjo? Como eles chegaram a essa conclusão? De que o rosto de Estevão era um rosto que brilhava como o rosto de um anjo. Era por causa da sua comunhão, era por causa da sua intimidade, era por causa do seu relacionamento com Deus. O versículo 7, do 1 ao 53, nós temos talvez uma das maiores pregações do Novo Testamento. Ele conta a história do povo judeu, desde a sua origem até a chegada de Jesus. É interessante nós olharmos para isso, que ele prega com coragem. Quando ele é questionado: Estevão, é verdade que você tem falado contra Moisés, contra a lei, e que Jesus vai destruir todas essas coisas? Ele não se preocupa em defender a sua reputação. Ele não está preocupado com o que vão pensar dele. Ele não começa assim: não, gente, vocês me entenderam mal. Não foi isso exatamente o que eu quis dizer. Não, a preocupação dele está em simplesmente honrar a Deus e aproveitar a oportunidade para anunciar Jesus. Mais uma vez, um contraste profundo com aqueles que vivem para que a reputação de Jesus seja glorificada e aqueles que vivem para a sua própria reputação. Lembre-se da Torre de Babel. Na Torre de Babel, o povo quer levantar uma torre enorme e fazer o seu nome conhecido, a sua reputação chegar aos lugares mais longínquos. E em Pentecostes, o que eles estão preocupados é com a reputação de Jesus, é com o nome de Jesus ser levado a todas as pessoas. Estevão estava preocupado em levar o nome de Jesus a todos os lugares. Na Torre de Babel, Deus desce e confunde as línguas. No Pentecostes, Deus desce e unifica as línguas. Estevão é esse homem cheio do Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo, que não está preocupado com a sua reputação, não está preocupado com o que vão falar dele. Ele quer aproveitar as oportunidades. Ele não está se importando se vão dizer que ele é crente chato, que ele fala de Jesus todo o tempo, que ele como que diz, gente? Fugiu a palavra aqui, quando você é bitolado.
crente bitolado, ele não está preocupado com isso. A sua preocupação, na verdade, está em ver Jesus ser formado na vida de pessoas, em glorificar Jesus, e ele confronta a liderança, ele confronta as autoridades da época. Ele aponta o dedo e diz assim: vocês, os vossos pais, mataram os profetas, perseguiram os profetas, vocês de fato são filhos deles, porque agora fazem o mesmo, perseguem os profetas, mataram Jesus, vocês são homicidas, vocês são assassinos. Ele é corajoso, ele é audacioso. No versículo 7, do 55 ao 56, nós vamos ver que ele não é apenas cheio do Espírito Santo, mas ele também é cheio de uma visão dada por Deus. Ele olha, ele vê os céus abertos, os olhos dele estão fitos não nos problemas, não nas pedras, mas estão fitos em Jesus. Verso 59, verso 60, ele tem coragem para morrer. Ele tem coragem para dar a sua vida. Ah, como eu quero ser esse discípulo transbordante. Alguém que a sua preocupação está em primeiro lugar em dar a sua vida do que ganhar a sua vida. Ele abre mão da sua vida. Ele não apenas abre mão da sua vida, mas ele faz uma oração. Aqueles que estavam roubando a sua vida, ele diz: Senhor, não lhes impute este pecado. Senhor, perdoa eles. Repetindo as palavras de Jesus, quase que Ctrl+C, Ctrl+V, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado, eles não sabem o que estão fazendo. E ele era corajoso até na morte. E o que nós podemos aprender então com esse homem extraordinário, com esse discípulo transbordante? O que eu aprendo com ele, em primeiro lugar, é que antes de ser mártir, a gente precisa entender que no tempo de Jesus as pessoas corriam para morrer por ele. Quando você estuda a história da igreja, você tem algumas histórias simplesmente impactantes. Quando um pai de família com crianças pequenas era levado para morrer, alguns adolescentes cheios do Espírito Santo iam até as prisões para trocar de lugar com esses pais, para que eles pudessem ficar com as suas famílias e eles morressem no lugar desses pais, pelo nome santo de Jesus. Ser mártir era um privilégio, era algo que as pessoas desejavam, tanto desejavam, que quando nós estudamos a história da igreja, nós aprendemos que houve um estudo sobre isso, para que as pessoas entendessem que o martírio era um dom, não era algo a ser buscado, mas era um dom dado por Deus. As pessoas queriam morrer, elas queriam se encontrar com Jesus. Como que é hoje, hein, gente? A gente está disposto a morrer em algum sentido por Jesus? Não é nem na vida, em algum sentido, em abdicar de alguma coisa. O que eu aprendo aqui é que esse mártir, antes de ser mártir, ele era servo. Antes dele receber a honra do martírio, antes dele receber o privilégio do martírio, ele serviu às vezes. Ou seja, existe pessoa boa de Deus que ninguém conhece, que não estão nos holofotes da vida, que talvez ninguém saiba o que anda fazendo, trabalha nos bastidores, faz as coisas simples, mas faz no reconhecimento para a glória de Deus. Talvez você seja um desses valentes de Deus, não reconhecidos, jogado às margens da instituição igreja, que não se destaca na multidão, mas que Deus conhece intimamente. E a pergunta é: o que mais importa? Ser reconhecido pelo pastor? Ser reconhecido pela denominação? Ou ser reconhecido por Deus? Ser reconhecido pelo Senhor. Saiba que o Senhor tem para você algo extraordinário, grandioso, como tinha para esse servo, para todos aqueles que são fiéis naquilo que Deus os chamou. Antes das pessoas darem a sua vida pelo Evangelho, eu quero ser pastor, mas antes de você ser pastor e dar a sua vida pelo Evangelho, você precisa aprender a viver a sua vida no Evangelho.
Para ilustrar isso, uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim: olha, eu estou trabalhando numa firma, eu estou me dedicando bastante, porque quando eu ganhar muito dinheiro eu vou ajudar meu pai e minha mãe. Mais ou menos a mesma coisa. E aí eu olhei para a pessoa e falei assim: puxa vida, que interessante, né? Por que você não começa ajudando agora? Seja fiel no pouco. Você vai esperar você ganhar muito dinheiro para fazer alguma coisa. Tem gente que é assim: eu vou esperar o reconhecimento para fazer, eu vou esperar ganhar para dar. Para com isso, comece agora. Eu sempre digo para vocês, usando a minha vida como exemplo, que as coisas que eu faço hoje, eu não comecei a fazer depois que fui ordenado ao ministério pastoral. Pelo contrário, fui ordenado ao ministério pastoral porque fazia essas coisas. As pessoas invertem as coisas. Quando eu tiver a minha igreja, quando eu for pastor, quando eu for pregadorzão, quando eu for cara, quando eu for a mulher top, aí eu vou começar a fazer algo para Deus. Para com isso. Seja fiel no pouco, sirva a Deus naquilo que Ele já te deu hoje. Antes das pessoas darem a sua vida pelo Evangelho, elas precisam viver as suas vidas no Evangelho. E uma das formas que Deus usa para poder não apenas preparar, mas para testar o coração dos seus servos mais extraordinários, é colocar ele em posição mais insignificante. Deus gosta de fazer isso, Deus gosta de nos quebrar, porque a gente é dura serviço. Sabe o que é dura serviço, né? Não se dobra, não consegue dobrar, é dura serviço. A gente é dura serviço. A gente é cheio de justificativas, cheio de desculpas. Deus vai te comer, Deus vai te quebrar, Deus vai triturar você, mas não vai perder você. Então, ou você, lembra daquele ditado antigo, vem pelo amor, ou você vem pela dor? Em certo sentido se faz verdade aqui. Deus coloca esse homem numa posição insignificante, humanamente falando, mas para ele viver algo simplesmente extraordinário. Era um homem que poderia tranquilamente ser chamado para ser apóstolo, tranquilamente. Estevão foi administrador e mensageiro fiel do Evangelho antes de se tornar um lendário mártir de Cristo Jesus. As pessoas invertem. Ele não estava buscando ser lendário, ele não estava buscando ser extraordinário, ele não estava buscando ter os holofotes. O que ele buscava era simplesmente honrar Jesus, amar a Jesus, caminhar com Jesus. Isso fez dele lendário. É uma consequência natural de andar com Jesus. Quem anda com Jesus se torna lendário, marca a vida das pessoas, marca a vida das cidades, marca a vida de bairros, marca uma geração, porque andam com Jesus, se tornam lendários. Pare de buscar se tornar alguém relevante, simplesmente ande com Jesus. E pode ser que você se torne relevante, ou pode ser que você mude de uma maneira que ninguém fique sabendo, pode ser que você doe toda a sua vida e ninguém nunca saiba o que você fez. Não importa, Deus está vendo. A segunda lição que eu aprendo com o discípulo transbordante é que enquanto a multidão era enlouquecida e enfurecida, Estevão continuava olhando para o Mestre. Paulo, o apóstolo, nessa ocasião ainda conhecido como Saulo, estava lá, ainda não era convertido, mas mais tarde ele escreve, talvez tenha passado pela cabeça dele, eu imagino que talvez tenha passado pela cabeça dele, quando ele escreve aquelas lindas palavras dizendo: eu olho firmemente para o alvo, os meus olhos estão fitos no alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. As roupas de Estevão são colocadas aos pés do ainda jovem Saulo, e agora já envelhecido, ganhado para o Senhor Jesus, ele proclama essas lindas palavras, talvez trazendo à mente Estevão, um discípulo transbordante, que transbordou para a vida de Paulo, que impactou a vida de Paulo, que impactou toda uma geração. Diz a lenda, não sei se lenda urbana ou se realidade, dizem que é realidade, que certa feita um pastorzinho de uma pequena igreja foi para uma convenção e eram apresentados muitos obreiros, muitas pessoas que foram ganhadas para Jesus naquela convenção.
E o pastorzinho apresentou apenas uma pessoa. Ele transbordou a vida dele apenas por uma pessoa. Mas essa pessoa foi nada menos do que o Billy Graham. Talvez o maior evangelista do tempo moderno que nós já ouvimos falar. Pregou em quase todas as nações, se eu não me engano, apenas em 7, ele sozinho cumpriu a grande comissão. Faltou 7 países, ele prega em todos os países do mundo. Então, quando eu falo em transbordar, talvez você pense em transbordar em multidões, mas talvez Deus você queira que você transborde na vida de um. A multidão enlouquecida, enfurecida, querendo matar Estevão, mas o que Estevão fazia? Olhava para o céu. E aqui a gente tem um conforto muito grande. Nós não passamos pelas nossas lutas e dificuldades sozinhos. Quando ele olha para o céu se abre, gente. Quando os nossos olhos estão fitos em Jesus, fica tranquilo, querido, os céus se abrirão sobre você. Olhe para o céu. Lembra-me do Salmo: olho para o céu, para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro não vem dos montes, meu socorro não vem dos homens, meu socorro não vem dos carros e cavalos, não vem da minha estrutura, não vem da minha organização, não vem do meu dinheiro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós não passamos por nossas lutas sozinhas. Ele viu Jesus assentado à destra do Pai. Que imagem extraordinária! Certamente Jesus podia ter livrado ele naquele momento. Jesus podia ter feito descer uma legião de anjos. Jesus não faz isso. Não livrou, mas passou cada segundo da sua morte e de certa forma sofrimento com ele. É interessante a gente ver isso, que às vezes quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós ficamos anestesiados por algumas coisas. Eu fico imaginando ele recebendo pedra no rosto, na boca do estômago, nas partes íntimas, e orando: Senhor, perdoa eles. Ele se ajoelha. Mas por que ele é capaz de fazer isso? Porque ele está vendo a glória, ele está vendo a eternidade. Muitos de nós simplesmente não conseguimos sofrer um terço, não conseguimos sofrer nada porque os nossos olhos não estão na glória, porque a nossa visão não está em Jesus, está em conquistar, está em ter mais do que ser e caminhar com Ele. Estevão transbordava para a eternidade. O transbordar da intimidade do relacionamento com Estevão era tão profundo que ele transbordava para a eternidade. O céu se abre, os anjos param para assistir. Presta atenção no que está acontecendo. O céu para por causa desse homem. Jesus está ali à destra do Pai, olhando para a morte de Estevão. Quantas coisas no universo Jesus poderia estar fazendo? Não, Jesus está ali com o seu servo fiel. Jesus está com a gente quando somos fiéis. O reconfortante é saber que o Senhor Jesus estava com ele. E como reconfortante deve ser para nós saber que Jesus está com a gente nas nossas lutas e dificuldades. Quando Estevão estava sendo perseguido, apedrejado, morto, a sua reação foi correr para Jesus. E não correr para o megafone da publicidade de defender a sua própria reputação. Ele não correu indiferente à delirante aprovação dos seus algozes. Não adianta, querido. Não adianta. A gente conhece as árvores pelo fruto. A gente tem que parar de querer ficar se defendendo. Isso daí é um sugador de energia. Tem que se defender, é um sugador de energia. Tem que ficar provando que a gente é alguma coisa. Não tem que provar nada para ninguém, a não ser para o Senhor. Eu vivo é para Ele, para a glória dEle, para Jesus. Então para de tentar se provar para os outros e se prova aos pés de Jesus, sendo servo fiel. A terceira verdade que eu aprendo com o discípulo transbordante Estevão é que as pessoas, mesmo que você seja cheio do poder de Deus, cheio da glória, cheio de fé, cheio de sabedoria, muitas pessoas simplesmente vão tapar os ouvidos. Quando Jesus vai morrer, eles levam Jesus para Pôncio Pilatos.
para Pôncio Pilatos autorizar. Aqui eles não podiam fazer isso. Eles usam a palavra de Deus para descumprir a lei de maneira indevida e para assassinar Estevão. O que Estevão nos acusou de fazer, eles não nos acusam que nós somos isso, e eles fazem. Eles simplesmente fazem. Eles assassinam, usando a palavra de Deus, Estevão. E tem muita gente fazendo isso hoje em dia. Talvez não fisicamente, mas são assassinos de reputação, assassinos espirituais, assassinos de vocacionados, pessoas invejosas no ministério, que querem aparecer a qualquer custo e oprimem os vocacionados, oprimem os chamados, de maneira a sufocarem até a morte se pudessem. Cuidado para você não ser pego fazendo isso. Um assassino de vocacionado, um assassino de reputação, um assassino espiritual, usando até a palavra de Deus. A quarta lição que eu aprendo com Estevão é que nós precisamos ser fiéis. Fiéis até nós virmos os nossos perseguidores se tornando crentes. Depois de morto, as roupas de Estevão, você já parou para pensar nisso aí? Eles tinham a roupa de Estevão, jogam aos pés de Paulo, no caso Saulo aqui, que mais tarde nós vamos conhecer como o apóstolo Paulo. Ele foi fiel, até que os seus perseguidores, e Lucas vai fazer questão de colocar lá, e Saulo consentia com a morte de Estevão, aprovava a morte de Estevão. Ou seja, aqueles que nos perseguem podem ser convertidos posteriormente, podem ser alcançados posteriormente, impactados pela nossa vida lá na frente. Pessoal da música, posso subir aqui, por favor? Nós precisamos aprender a transbordar. Nós precisamos aprender com Estevão, que nós não precisamos nos defender a nossa reputação, defender a nossa posição, defender o nosso título, o nosso cargo. Não precisamos. Não precisamos. O que nós precisamos, na verdade, é corajosamente continuar e prosseguir e continuar em conhecer Jesus e ser fiel a Ele. E para nós encerrarmos algumas características de aplicação da vida de Estevão como um discípulo transbordante. A primeira é que a sua vida era canal de bênção. Embora ele viveu pouco tempo foi registrado da sua vida, ele viveu uma vida que era um canal da ação de Deus, era um canal de bênção. Ele transbordava bênção, ele servia as viúvas, ele visitava os órfãos, ele cuidava dos necessitados e pregava as multidões, curava os enfermos. A sua vida era canal de bênção. A sua vida também incomodava. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que se nós queremos viver uma vida piedosa, nós haveremos de sofrer perseguição. Se não há oposição a nós, provavelmente nós não estamos vivendo uma vida piedosa. A sua vida não era baseada em sabedoria de homens, humanos, ou preocupada com a imposição de mãos de homens. Não, a sua vida era totalmente baseada em sabedoria divina. O texto vai dizer que ele era cheio de sabedoria e do Espírito, de sorte que os seus rivais não podiam contra ele. Seu relacionamento provocava inveja, seu relacionamento com Deus provocava inveja. Sua vida demonstrava um semblante divino. Quando olhavam para ele, reconheciam, viam nele o rosto dele brilha como de ouro. A multidão era cheia de ódio, mas ele cheio de amor. A multidão era cega, mas ele tinha visão dos céus.
Você está preparado para transbordar aquilo que você é na vida das outras pessoas? Se hoje você fosse transbordar algo, o que você transbordaria? Você acredita que o que você destila é vida ou veneno? Santidade ou pecado? Ódio ou amor? Graça ou juízo irracional? Você se parece mais com Estevão ou com a multidão? Você é um discípulo de ocasião ou um discípulo de coração? Até onde você está disposto a ir por Jesus? O que você está disposto a entregar no altar? Dizendo: Senhor Jesus, eu sei que isso tem me impedido de ser um Estevão, isso tem me impedido de viver para a tua glória. Eu tenho colocado isso em primeiro lugar na minha vida, mas eu quero ser um discípulo transbordante. Eu quero transbordar para a eternidade. Eu quero viver daqui, Senhor. Eu me entrego. Talvez a sua disposição de entregar seja suficiente para Deus não tirar de vocês, como foi com Abraão. Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho por obediência a Deus, mas no seu coração ele tinha uma convicção: Deus não é mau, ainda que eu faça isso, o Senhor ressuscitará o meu filho. Está lá em Hebreus. Ele tinha fé e convicção de que o que ele estava fazendo era só um ato de obediência, que Deus ia ressuscitar o seu filho. Tem gente que não crê que o Senhor é poderoso para dar e fica apegado às coisas. Não abre mão do seu tempo, não abre mão do seu trabalho, não abre mão de nada por Jesus e diz que é servo de Jesus. Cuidado! O chamado de Jesus para nós é para sermos servos transbordantes, para sermos mais do que o título que ostentamos. Caminhar com Jesus é mais, muito mais do que ser reconhecido por homens. Caminhar com Jesus, na verdade, é muitas vezes o contrário, ser percebido pelos homens. Essa palavra tocou o meu coração, porque é o que eu busco viver. É o que eu busco viver. Todas as vezes que eu percebo que algo está me roubando de Deus, eu corro para os pés de Jesus. Eu vou depressa para os pés de Jesus. E eu ofereço aquilo ao Senhor. Eu falo: Senhor, toma, está aqui, Deus. Se isso vai me impedir de ser aquilo que o Senhor tem para a minha vida, está aqui. Eu abro mão, eu dou tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Mas isso acontece nos bastidores. Vocês não veem isso, mas Deus vê. E muitas vezes Deus fala: calma, filho, fica tranquilo, continua, esse é o caminho. Que bom que você percebeu que precisa pontuar, que precisa mudar algumas coisas. Que bom que você quer me pôr em primeiro lugar. Esse é o caminho. Mas existem pessoas apegadas ao seu Isaac, não conseguem transbordar, porque vivem a sua própria vida e não a vida de Cristo. Enquanto que o Evangelho, na verdade, é viver a vida de Cristo, até que a gente se torne parecido com Ele, o suficiente para não estar mais aqui na terra, ser tomado por Deus. Esse é o caminho. A vida eterna é isso, e conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, é o Teu Filho Jesus, a quem enviar. Essa é a vida eterna. Se aqui você já não quer isso, por que você quer perder? Não faz nem sentido um negócio desse. O chamado de Deus para as nossas vidas é sermos transbordantes. Eu queria fazer um exercício com você. Você não precisa fazer se você não quiser. Mas se você sente que tem coisas no seu coração que precisa mudar e que talvez isso te dê alguma força, eu queria que você repetisse comigo. Como eu sempre faço, eu vou falar, depois eu posso repetir. Repita isso, vamos guardar isso no nosso coração. Se você pode, diga: eu quero
ser um discípulo transbordante. Eu quero transbordar graça, fé, poder, sinais, ser cheio do Espírito Santo para a glória de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra que tanto nos ensinou e que tanto nos confrontou, Senhor. Sabemos que precisamos crescer em muitas áreas da nossa vida. Muitas áreas, Senhor, tem muita coisa que a gente precisa abandonar, tem muita coisa que a gente precisa deixar, Deus, e que a gente está apegado. E eu sei, Senhor, que o Senhor falou ao coração dessas pessoas que estão aqui. Eu sei disso, eu sinto isso, que o Senhor está confrontando algumas pessoas que abandonaram o primeiro amor, que abandonaram a prática das primeiras obras, que colocaram coisas à frente do Senhor. Eu sei que o Senhor está confrontando. Dê a essas pessoas, ó Deus, a condição de superarem isso, ó Deus, e de se tornarem cada dia mais parecidas com Jesus, a ponto de ver os céus abertos e ver a glória do Filho. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós colocamos, ó Deus, coisas no seu lugar. Nos perdoa por muitas vezes não estarmos transbordando, Deus, de tudo isso que nós falamos aqui que nós queremos. Muda nosso coração, Senhor, nos coloca na rota correta. Deus, nós queremos ser submissos ao Teu Santo Espírito, queremos viver, ó Pai, debaixo da liderança do Espírito Santo. E sabemos que muitas vezes, ó Deus, não estamos vivendo debaixo da liderança do Espírito, estamos vivendo debaixo da nossa própria liderança, mas queremos renunciar, ó Deus, isso tudo hoje. Renunciar, ó Deus, a nossa autoafirmação, a nossa autossuficiência. Nós queremos renunciar a tudo isso e nós queremos declarar, ó Deus, a nossa dependência. Nós queremos declarar, ó Deus, que nós somos Teus filhos, Senhor. Nós queremos declarar, ó Deus, para o mundo e para o inferno ouvir que nós seremos discípulos transbordantes para a glória do Senhor Jesus. Recebe-nos, ó Deus, nas Tuas mãos e nos coloca nessa direção, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz. Bom dia. Som 10, 2, 3. Funciona? Estão me ouvindo?